pastoras e mini pastoras! Está começando a Escola Demonical, um podcast onde conto histórias bíblicas que explicam por que você sente que sua infância foi roubada. Eu sou a Sara, a prometida para ser uma grande missionária e cantora, e estou aqui com a Dani. Oi, gente. Desculpa, eu demorei um pouco porque eu tava tentando entender o que tava acontecendo. Desculpa. Tava meio... O que tá rolando? Uai, mas é porque é assim que as irmãs falam. As mães do departamento infantil, viu, gente? Surpreendi a Dani. Não, depois eu vou mostrar uns vídeos pra você entender direitinho como que elas falam. Tá bom. É tudo assim, de um jeito assim meio idiotizado. Sabe a Ana Paula Valadão? Sim. Então, o jeitinho que ela fala? Sim. Porque o meu pai me ama. Então, é desse jeito que esse povo fala. Enfim, no episódio de hoje vamos falar sobre a primeira criança prodígio. Aquele ser evoluído que sempre achou de boa ver a mãe uma vez ao ano e viver em meio a um bando de homens com zero trato com criança. Aquele que inspirou belas canções infantis. Samuel! Palmas pro Samuel. Palmas pro Samuel, Samuca. Samuquinha. Inclusive, eu quero reiterar aqui que o Samuquinha é um dos grandes motivos da existência desse podcast. Portanto, agradeçam ao Samuquinha. É tudo graças a ele. Porra, também. Eu adoro esse nome. Ah, mas agora é a vida. Mas antes, vamos aos recados. 3 palavrinhas só! Você pode mandar os seus desabafos, murmurações e pedidos pro e-mail escolademonical@gmail.com. Usando esse mesmo endereço de e-mail, você também pode mandar a sua oferta de amor através de um Pix, que vai ajudar muito o nosso trabalho abençoado de pregar para desconvertidos. Também nas nossas redes sociais, por DM, você pode mandar também essas suas reclamações e etc, que a gente vai ler também, que é @Escola Demonical nas redes sociais mais relevantes, onde também postamos episódios e cortes sempre que possível. No momento não tá sendo, então no momento que eu estou fazendo é pequenas reacts de gente estranha, todos muito evangélicos. Só que o grande problema é que isso ferrou com o meu algoritmo e agora eu só fico vendo isso. Pastor coach, pastor que quer resolver problemas de casais, dando explicações extremamente machistas. E qual que é a outra parada também que tem acontecido muito? Ah, sim, pastores fingindo que estão no podcast. É uma coisa muito louca. Assim, eu achava que esse negócio de fingir que tá no podcast tinha acabado, mas não acabou. Não acabou e é engraçadíssimo. Me dá um pouquinho de tristeza. Recebemos essa semana, quando eu avisei lá no nosso Instagram que íamos falar sobre Samuelzinho e sobre os mini pastores, a gente recebeu um comentário muito interessante de uma pessoa via Instagram. O nome dela é Carol. Ela disse que eu posso falar o nome dela, então não vou precisar inventar um codinome pra ela. Ela disse o seguinte: sempre odiei cantar, mas comecei a cantar na igreja logo que aprendi a falar. E todo domingo tinha que cantar, porque meus pais queriam, porque meus irmãos achavam lindo, porque a minha voz era um dom de Deus, porque o caralho todo. E adivinha, eu tenho muita ansiedade até hoje. Desde que me conheço por gente, sentia aquela aflição e dor de barriga a semana toda até o domingo chegar. Ficava gelada antes de me apresentar, passava mal e às vezes chorava. Fingia ficar doente para tentar escapar. Quando conseguia, o alívio era imediato. Era surreal, mas duraria pouco, porque no do próximo domingo vinha aí. E é isso. Hoje eu tenho pânico de falar em público, odeio microfones, sem contar que no processo de desconversão, não bastasse já a culpa, ainda me sentia culpada de estar enterrando o talento que o Senhor me deu. Cuidado para não perder a voz, viu? Deus dá e Deus tira. E é isso. Ainda tenho fobia de domingos à tarde. Eu ia para a igreja muito cedo, quando o sol estava torando. E sempre vem à minha cabeça que estou fazendo algo de errado
e que deveria estar me arrumando pro culto. Carol, você praticamente descreveu como era pra mim. Era exatamente isso. Eu também tinha esse negócio de ter que ficar cantando desde pequenininha. Aprendi a falar, que eu já comecei a cantar. E eu me lembro de uma vez que eu tinha que cantar na hora das ofertas, sei lá. E aí eu fiquei muito, muito nervosa. Naquela época eu não sabia que aquilo ali era uma crise de ansiedade. Mas eu fiquei extremamente nervosa e uma sensação de revertério, uma coisa muito louca. E aí eu pedi pra uma profeta que tinha lá na igreja pra orar por mim, porque o diabo estava se levantando, querendo impedir a obra de Deus na minha vida. Aí ela foi lá, orou, fez lá a oração, ela segurou a minha mãozinha e tal. Eu melhorei um pouco, fui lá, cantei, mas era realmente impressionante a sensação de alívio que me dava, todas as vezes. Sensação de alívio que me dava quando eu tinha acabado de cantar e eu saía dali e eu sentava e ficava lá. Era sempre incrível a sensação. Até chegou um ponto que eu falei, não quero mais. Então assim, Carol, essa sensação de culpa por... eu devia estar no culto, eu devia estar na igreja nesse horário, não sei o quê. Ela passa depois de um tempo. A gente tem que ir trabalhando isso de que não tá errado, de que o que a nossa decisão foi por nós e que não tem nada de errado e que se realmente existe um Deus e que se ele realmente nos ama, não vai ser isso que vai fazer com que ele nos condene pro inferno. E outra coisa também que eu sempre repito, se esse Deus ele é tão bom, ele não construiu um inferno. E se esse Deus construiu um inferno pra poder torturar eternamente todo mundo que não concorda com ele, que se foda esse Deus, né? Então, vamos ao tema. Conhece a história de Samuel, Dani? Não. Nada? Nossa, a voz até falhou. A fumante. Não conhece nada, Não. nada? Não. Então vamos lá. A história de hoje fica em 1 Samuel. Eu me foquei no capítulo 1 até o 3, porque na verdade tanto 1 Samuel quanto 2 Samuel é tudo história de Samuel. Mas eu quero focar nesse início da história dele, porque a história de Samuel é meio cagada. Vamos lá. Tudo começa com Eucana, né? Eu já vou entrar logo na diferença entre a Bíblia e o Torá, tá? A Torá, aliás, essa é a diferença. Na Torá diz que Eucana era primeiro casado com Ana. Só que Ana era estéril, ela não conseguia ter nenhum filho. E aí Eucana resolve se casar com Penina também. Aí ele fica casado com Ana e com Penina. Eucana é um homem? É um homem. Meu Deus, eu achei que era uma mulher. Você já tava achando Eu tava, caralho, que isso, Bíblia? Olha, que LGBT, que IAP+. Não, lógico que não. Que ideia. Desculpa, mas é engraçado o nome Ana, Eucana, né? E, enfim. Achei que era uma mulher, me perdoa. Eu acho que é meio uma coisa brasileira, né? Nome que termina com A parece nome feminino. Né? Acho que é coisa de brasileiro, mano. Mas enfim, aí ele se casa com Penina e Penina dá 10 filhos pra ele. Caramba. Isso é o que tá na Torá, tá? Porque na Bíblia católica / evangélica só diz que ele era casado com as duas. Já começa dizendo assim, que ele era casado com as duas. Beleza. E também não especifica quantos filhos Penina teve. Mas foram 10, tá? E é isso. Só que Ana sempre foi a preferida de Eucana. Ele amava muito ela, enchia ela de presentes, de mimos e etc. Mas não era isso que Ana queria. Ela queria um neném. Ela queria filhos. E aí, pra variar, é Deus engravidando mulheres. Claro! Porque esse é o maior presente que Deus pode dar pra uma mulher. Deus tá parecendo o João de Deus. Por quê? Não era o João de Deus que transava com as mulheres pra que elas queriam ter filho? Não, tinha outro médico, então, acho que Não, fazia esse é o Roger Abdelmaci. Esse, então é esse. Esse aí é Deus agora. É. Deus tá indo lá engravidar mulheres que não conseguem engravidar dos seus maridos. Mas o Roger Abdelmaci estuprava as mulheres, poxa. Fica aí a observação. Eita! Bom, se você parar pra pensar, o que aconteceu com Maria... Então. Olha... Será que Deus existe mesmo ou era só Maria inventando uma desculpa pra não ser apedrejada? Olha! Não estamos falando de Maria. Maria é só no Natal. A gente não tá no Natal ainda. Vamos focar aqui no Eucana. Porque é importante, gente. Esse é um especial Dia das Crianças. Eu esqueci de avisar. Especial Dia das Crianças. Pra poder, né, ativar gatilhos. Mas a gente vai ativar gatilhos de um jeito feliz, de um jeito alegre, de um jeito bonitinho. Tá bom? Vai ficar tudo bem, gente. Segura minha mão, vai ficar tudo bem. Enfim... Então, a Ana estava muito chateada porque ela queria ter filhos, não conseguia ter filhos. E Penina até chegou... Penina não, Eucana até chegou pra
pra Ana e falou, mas por que você tá tão chateada? Por que você tá triste? Eu não sou suficiente? Todo o amor que eu tenho por você não é suficiente? Como assim? E Ana falava, não, porque eu quero filhos é mais importante. Todo ano, Eucana, Ana e Penina subiam até a cidade lá do templo pra fazer os seus sacrifícios e tudo mais. Eucana e Penina estavam lá, fazendo lá os... E Ana ia lá pra dentro e começava a chorar e orar e desesperadamente pedir a Deus pra ter um filho, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Porque ela não aguentava mais as provocações de Penina também. Porque, obviamente, Penina ficava falando... você é seca. Eucana casou comigo. Porque eu dou filhos pra ele e você não. E ficava nisso. E Ana estava já desesperada porque ela queria ter um filho. Até porque o valor da mulher estava nos filhos que ela dava. Principalmente filhos homens. Importante aí. Enfim, tava ela lá orando, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Eli, o sacerdote, viu ela chorando e orando, só mexendo a boca, não saía nada. E falou pra ela, você tá bêbada, mulher? Para de beber, que coisa feia. E aí Ana chegou e falou, ai, mas é porque eu tô sofrendo muito. Eu estou sofrendo, eu estou muito sofrendo. Ela não falou o que ela precisava. E aí, Eli virou pra ela e falou assim, olha, tá tudo bem, que Deus te conceda o desejo do seu coração. E aí chega o momento que Ana faz com Deus um voto. Qual que é o voto? Ela fala, Deus, Senhor dos exércitos, Altíssimo Criador do universo. Se você me der um filho homem, eu o entregarei ao templo e não vou cortar o cabelo dele. E ele vai ser entregue pra você no templo. Ofereceu o filho dela. Chegou em casa, bonitão, não sei o quê. Chegando em casa com Ana, Eucana e a filharada. Chegando em casa, Eucana vai lá, transa com Ana e ela engravida. Porque depois de um culto, nada melhor do que uma rapidinho. Dá aquela bimbadinha, né? 5 minutinhos assim? de... Exato. Sabia que tem umas pastoras que falam que você tem que convidar Deus pra tudo que você for fazer na sua casa? Jesus, no caso. E aí, se você não tiver certeza que o que você tá fazendo no sexo é certo ou errado, você pensa se Jesus assistisse aquilo, se ele ia curtir ou se ele ia achar ruim. Se ele ia curtir, ai. O que tá acontecendo? Curtir é foda, hein? Ai, gente, é isso. Pérolas do Pentecostal. Aí, de novo, é aquele vídeo do Porta dos Fundos lá, que a menina fica gritando, ai meu Deus, enquanto tá transando. E aí Deus tá sentado na poltrona olhando. Vou botar um trecho. Que foi? Que isso? Oh, calma, gente. Sou Jesus. Jesus? É, o Filho de Deus. O que você tá fazendo aqui? Ele está no meio de nós, lembra? É tipo isso mesmo. É que teve uma vez que eu tava numa aula do grupo jovem, e aí a professora virou e falou assim, se você tiver dúvida que o que você tá fazendo é certo ou errado, convida Jesus pra participar. Aí eu virei e falei assim, mas se eu estiver no banheiro fazendo cocô, eu tenho que chamar Jesus pra ver? Eu acho que ele não vai achar bacana de qualquer forma. Tá de boa. Aí ela, não é disso que eu tô falando, eu tô falando das coisas erradas que você faz. E aí uma outra menina, que era tipo eu assim, amiga minha, virou e falou assim, mas se eu estiver transando, vou ter que chamar Jesus pra poder ver o que eu tô fazendo na trans, e aí ele vai aprovar? Aí ela, olha só, primeiramente vocês não podem fazer isso não sendo casados. Aí... Treta. Nossa, e aí... Mas enfim, vamos seguir aqui. E aí ela chamou a família da menina, a menina levou uma surra, é assim que funciona. Não, pior que não. Enfim, aí Ana engravida. Engravidou, nasceu Samuquinha, deu nome pra ele de Samuca, que significa aquele que ouve. Esse é o significado de Samuelzinho. Passou um tempo, ela resolveu esperar Samuel desmamar. Ela não foi ao templo até Samuel desmamar. E aí, depois, ela levou ele lá. Ao que diz no texto, Samuel era bem pequenininho. Ele era uma criancinha, tipo 2 aninhos de idade. E Ana fez esse voto com Deus. Ela nunca falou nada pra Eli que ela ia fazer isso. E nem pra Eucana, que é o marido dela. Ela não falou nada. Ela só fez esse bendito desse voto. Ela vai no templo com o filhinho, sacrifica um bezerro lindamente, faz uma longa oração de gratidão. Sacrificou o bezerro pra quê, caralho?
Pra nada. Ué, e pra dizer aqui, Deus, ó, toma. Toma Aroma esse sangue suave. de bezerro. Não, mas diz que Deus recebia esses sacrifícios como aroma Aí depois suave. fica bolado com Umbanda. Tá bom. Não, é candomblé que faz Candomblé, sacrifício. isso. Desculpa. Candomblé. Aí fica bolado. Olha, como eu tenho, assim, algum entendimento de como funciona o candomblé, pelo que eu entendi, aquele animal que é sacrificado é todo um negócio ali e ele não é só desperdiçado, depois eles comem e tal. Então, acaba virando meio hipocrisia a gente falar que é errado as religiões sacrificarem animais, enquanto a gente come carne. Não, né? aí beleza. Se não é só sacrifício por sacrifício, beleza. Agora, Aí, ok, entendeu? Ai, me Tudo dói bem. demais Mas de qualquer pensar forma, proibir ou não, tipo assim, vai pedir também. não é pra você... Não é isso. É que, tipo, não é pra você proibir usando esse argumento da tua própria fé. Então, exatamente. Tipo, de proibir em nome de Deus aí é, pelo amor de Deus, né? Não tem, ou não tem pior, cabimento. proibir em nome de Jesus, tipo... Porque Deus já é uma coisa geral. A maioria das pessoas, todo mundo acredita. Independente da religião, quem acredita em Deus acredita. Agora, Jesus já é outra parada, já é outro caminho. E aí, porque Jesus morreu na cruz, não precisa mais. Crentes, nem vocês entendem o que significou realmente esse sacrifício de Jesus. Nem vocês sabiam explicar. Então, né? Enfim. Ana vai lá, sacrifica o bezerro, chega até Eli e fala, ó, aqui é o filho que eu tava pedindo pra Deus. Tô entregando pra você. Cuida dele. Porque eu fiz um voto com Deus que o meu primeiro filho seria entregue pra vocês. Então, fica aí. Mas aí fica a minha pergunta. Pra que ela queria ter um filho? Se ela só chegou e entregou pro templo, ela não ia cuidar dele, nada. Ela quis a parte fácil, só teve o filho e... Dá pros outros criarem, criado pela avó. Só pra dizer, parir um filho? É isso? Parir? Não sei. Ou ela entregou no templo pra um Eli, que era um juiz, né? E ele era tipo o pica das galáxias. Nessa época de povo de Israel, não tinha rei. Quem mandava era o juiz. Era o juiz. Né? Então ela foi lá e entregou pra ele. Entregou pra ele por quê? Pra Samuelzinho viver da igreja, viver da Bíblia, viver, né, do evangelho. Da palavra e tal. E aí o que ela ia fazer? Ia contar pra todo mundo. Você tá vendo aquele menino ali que é fodão? E eu vou entregar ele pro juiz mais importante, porque o juiz mais importante vai criar ele pra ser fodão. Ele olha pra criança e fala, tá. E aceita. Ele não só aceita a criança, como ele fala... que Deus te abençoe, ele faz toda uma abençoação lá pra ela, abençoa ela pra caramba, que Deus te dê filhos e filhas e não sei o quê, e ela realmente ela tem 8 filhos depois disso, depois dessa bênção de Eli, porque tem isso também, o profeta, né, tudo que o profeta fala vai acontecer, ponto. Por isso, por exemplo, que quando Eliseu mandou as 2 jussas matar a criançada, era porque ele era profeta. Então, o que ele fala acontece, ponto. Entendeu? Ele não fala, pode acontecer outra coisa. Não, ele fala, vai acontecer. E quando ele fala pra Ana, então agora você vai ter esses outros 8 filhos, ela teve 8 filhos. O que me leva a me perguntar se Ana não fez isso de caso pensado desde o início. Samuelzinho, na verdade, era uma cobaia. Era uma oferenda também, né, no final das contas. Uma oferenda também. Mas aí a gente tem lá o tio Chico falando que ele participou de um monte de seita e numa delas ele sacrificou um bebê. Aí, ó. Qual é a diferença? A diferença é que o bebê tá vivo, né? O Samuelzinho. Exato, é. Porque do lado do tio Chico, o bebê tá morto. Mas e quando você tem uma morte em vida? Porque perceba, o Samuelzinho, ele só foi entregue pro templo. E foi criado por um monte de homens. Ele não teve uma mãe, praticamente. Porque depois disso que acontece, a Ana, ela só vai lá uma vez por ano no templo. Pra levar uma túnicazinha pra ele, uns presentinhos, uns negocinhos e tal. E o resto do ano, ele tá sozinho, sendo criado por homens. Ele já era bem idoso. Não só ele era bem idoso, como ele já estava sendo bem criticado pela criação que ele deu pros filhos dele. Porque os filhos dele não estavam nem aí pra nada, né? Então, ele estava prestes a ser... como é que se diz? Ser deposto. Por causa do comportamento dele, Deus não estava se agradando. E estava lá criando Samuel, entendeu? Então, Samuel, ele nunca conheceu um mundo exterior. Ele vivia ali o tempo todo, era meio um avatar, sabe? A lenda de Aang. Ou então aquele menino lá, do rapto do menino dourado.
que viveu a vida inteira num templo no Tibete e nunca conheceu o mundo exterior, é esse Samuelzinho, né? Então, tipo, ele não conhecia nada. Que tipo de educação que ele recebeu? Quem era ele? A ideia dele era ser aquele mini pastorzinho, era ser isso. E aí nós temos mais um problema. Na Bíblia evangélica e católica, tá escrito que Samuel, ele era uma criança ainda. Pelo menos é como os evangélicos interpretam. Ele era ainda uma criança. Tava lá dormindo. Ele dormindo num canto, ele dormindo em outro canto, totalmente afastado. E aí ele começa a ouvir uma voz, chamando ele, Samuelzinho. Ouve uma voz. Lá vem a psicodelia. É. Ouvi uma voz falando, Samuel, Samuel. Samuelzinho acha que é Eli, levanta e vai lá falar com Eli. Fala, ó, eis-me aqui. E ele acorda meio grog, falando, não te chamei, o que você tá fazendo aqui? Vai-se embora. E aí ele foi deitar. Eli também. Novamente, Samuel, Samuel. Aí ele levanta e vai lá pra Eli. Fala, ó, eis-me aqui. Ele, tá maluco? Não é com vocês? Não te chamei. Vai pra lá dormir. Vai dormir. Samuelzinho dormindo, de repente, Samuel, Samuel. E ele, putz, Samuelzinho levanta e vai lá de novo. Então, eis-me aqui. E ele percebe e fala, ó, da próxima vez que você ouvir essa voz, fica no seu lugar, na sua cama e fala, eis-me aqui, fala que teu servo ouve. E Samuelzinho volta pro lugarzinho dele, ajoelha e... Não, ajoelha não, dorme e novamente... Samuel, Samuel. E aí, minha versão de Deus... Já tá pistola. Caralho, me deixa dormir, inferno. Nossa, odeio. Mas ele prontamente, ovelhinha, como a ovelhinha que ele é, ele vai lá, ajoelha e fala, Senhor, que seu servo ouve. E aí Deus começa a falar com ele e abre o verbo, faz um exposed de Eli e diz que ele vai se fuder porque ele não sabe criar os filhos dele, né? E Deus vai ferrar com ele, vai ferrar com os filhos dele, blá, 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 blá. E quem vai passar a ser o macacão da bola azul agora vai ser Samuel. A princípio, Samuel fica meio assustado com isso e fala, acho que eu não vou contar. No dia seguinte, Eli vira pra ele e pergunta, e aí? A voz apareceu de novo? E Samuel não consegue mentir, porque, enfim, homens de Deus não mentem. E aí ele vai lá e admite pra Eli o que foi que aconteceu. E ele fala, oh meu Deus, que menino poderoso, oh céus. Fala tudo isso. E ele não só fica assustado e tal, como ele também fala, realmente, Samuelzinho, você vai ser agora o macacão supremo da bola azul. E começa a treinar ele pra virar juiz e profeta de Israel. Mas ele não ia ser deposto do posto aí? É porque depois ele morre. E aí mesmo assim ele treinou o cara. Treinou. Essa história não faz sentido nenhum. Treinou porque, já falei, Ana fez o voto dele pra Samuelzinho ser um grande Eli não homem. tava nem aí, não foi ele que prometeu nada? Eli não tava nem aí. Meu nome é Eli, eu não tô nem aí. Tipo, não foi ele que prometeu nada. Não, mas ele não prometeu nada, mas ele aceitou a oferta. Ana entregou a caguei. oferta, ele aceitou. Devolve. Não pode. Ai, Não meu pode. Deus. Não pode. Mas aí, a gente vai em algumas diferenciações. Primeiramente, não há mais nenhum relato sobre o destino de Ana, Eucana e Penina e todo mundo ali depois que Samuel se torna relevante em Israel. É, porque eles são irrelevantes. Exato. Não fala nada. Sobre os irmãos dele, sobre os meio-irmãos dele, nada disso Só importa. queria fazer uma observação, posso, antes? Faça. Eucana era um cara que dava no couro também, né? É Porque verdade. ele teve 10 filhos, primeiro Com com uma. Penina. Aí só depois que Ana começou a ter filha, ele teve mais 8, não é isso? 9, contando 9. com Aí, Samuelzinho. mano, o cara dava no couro demais, mano. É. Era um por ano. Pois é. E se você pensar que se foram 10 filhos que Penina teve, foram 10 anos tendo um filho atrás do outro, Exato. né? Pensando aí que não perdeu nenhuma no meio do caminho. Então, e assim, Eucana já era casado com Ana, eles já estavam tentando, não tiveram, e aí é que ele engravidou. Então, tipo assim, quando começaram a vir os filhos de Ana, Eucana já tava meio veinho. Pois é. Mas mesmo assim, Tava lá, é. Aprendeu lá com o outro lá. com Abraão, Abraão, é. que teve filho até os 180 anos, sei lá. Porque depois de Isaac, ele teve mais um monte depois. Então, assim, né, o cara... O negócio é bom demais. Porra. E não tinha Viagra naquela época. Você viu? Isso é muito Eram importante. as ervas. Os chás. Exato. Ervas do chá. Os mesmos Era um- alucinógenos. Exato.
Exato. Mas aí, enquanto isso, na Torá, que é o lugar de onde originou essa história toda, primeiramente, Samuel tinha 40 anos. Ele não era um menininho quando aconteceu esse negócio de ficar chamando ele 3 vezes, só na terceira vez. Ah, ele já era adulto. Ele já tinha 40 anos. Ele já era 40 anos. Mas, na verdade, quando a gente vem aqui pro Brasil, a gente vê um monte de música evangélica mostrando Samuel bem pequenininho, na hora que ele recebe esse lindo chamado dele. E essas musiquinha, desenho e tal, tudo isso existe com a intenção de fazer as criancinhas entenderem que mesmo bem pequenininho, a gente pode virar um grande pregador, a gente pode virar um grande profeta, a gente pode virar um grande cantor, que os nossos pais querem tanto que a gente seja. Outra coisa, o que Ana fez foi errado. De acordo com a Torá, o que ela fez foi errado. Porque essa coisa de entregar filho pro templo, ainda muito pequeno, não tá certo. A pessoa se fazer esse voto de se tornar um sacerdote e etc., deve ser feito primeiramente de uma maneira consensual, de uma maneira consciente e homens adultos a partir dos 30 anos. Criança, lugar de criança não é dentro de templo, de acordo com a Torá. Por que eu estou falando isso? Porque o nosso correspondente, Salomão, me passou todas essas informações. Eu não estou tirando isso das vozes da minha cabeça. E eu fiz minhas pesquisas também. Lugar de criança é na escola. Começa. Sim. E outra coisa, de acordo com a Torá, os livros de Samuel, os dois, na verdade, são mais uma crítica a Ana, a Eli, que aceitou essa oferta de Ana, e ao próprio Samuel posteriormente. No fim é culpa da mulher, né? É isso. Também. Até porque, se você for analisar bem a história de Samuel, ele sai cometendo um erro atrás do outro, sabe? Ele, por exemplo, na hora que ele tem que escolher, porque tem uma hora lá que Deus fica chateado, porque o povo de Israel pede um rei. O povo de Israel chama Samuel e fala, ó, a gente não quer mais esse negócio de juiz, a gente quer um rei, porque todos os reinos têm reis, e a gente é o único que tá nesse de ser juiz, e isso deixa a gente pra trás. Samuel fica puto, acha isso um absurdo, traz isso como uma culpa, traz isso como uma ofensa pessoal a ele, e aí Deus vira pra ele e fala, não é uma ofensa na verdade a mim, e aí vira aquela batalha de ego, Deus versus Samuel, quem tá mais magoado porque o povo de Israel não quer mais eles, né? E Samuel fica muito chateado, mas ele acaba aceitando e aí ele vai procurar um novo rei. Esse é o momento que a Dani vai, enfim. Vão lá procurar um novo rei e Samuel escolhe Saul. Sabe qual foi o parâmetro pra Samuel escolher Saul? Lá vem. Porque ele era muito bonito. What the fuck? Quê? Sim, pois Ele Samuel era gay, então é isso? Não, ele só apreciava muito a beleza masculina, uai. O que tem? Oxi, qual que é o problema? É igual aquele episódio lá do Casos de Família. Eu não sou gay. Eu só beijo homens porque é feio fazer desfeita. Esse era Samuel. Escolheu Saul porque ele era bonito. E quando Saul começa a fazer bosta e Deus fica puto e fala tem que tirar Saul, Samuel fica muito chateado. Porque ele não queria. Ele não vai mais ver o boy magia dele todo dia. Ele não queria tirar Saul. Não queria. Tanto que quando ele faz, depois que ele faz a coisa de tirar Saul e colocar Davi, ele vai embora e nunca mais ele vê Saul, porque ele não tá feliz. Não tá contente com essa troca. E aí é Davi que entra no lugar de Saul? Davi que entra no lugar de Saul. Davizinho matador? Davizinho matador. Eita, olha que escolha olha ótima só. que Samuel fez. Que beleza. Olha que escolha show. E aí o Davi ele escolheu por quê? Davi era assim, ele vai à casa do pai de Davi. Tinham vários filhos. Samuel vai um por um, e nenhum Deus quer. E aí Samuel fica, poxa, pelo visto, bom, não sei mais o que fazer, vou me embora. E aí é o momento que o pai de Davi fala, não, mas tem mais um que tá lá atrás. Eu só não chamei ele porque ele é meio frouxo, meio tonto, meio... Então eu não trouxe, mas tem ele lá. E aí Samuelzinho vai lá... Frouxo, ele tinha acabado de matar Golias. Não, ainda não tinha matado Golias, imagina. Não tinha? Não. Achei que ele tinha matado Golias antes de virar rei. Não. Ele, na verdade, ele vira rei porque ele matou Golias. Mas não é porque Samuel escolheu ele? Eu tô confusa. Vamos lá. O que tava acontecendo? Nossa, lá vou eu pra Davi. Não era pra estar dando
foco pra essa merda desse Davi. Mas vamos lá, falar desse escroto. O que acontece? O povo de Israel tava sendo atacado pelos filisteus. Certo. E aí tava tendo uma guerra entre os filisteus e o povo de Israel. Guerra. Saul ainda era presidente. Presidente. Saul ainda era rei. Uhum. Né? E só que o povo de Israel não tava conseguindo vencer. Não tava, de jeito nenhum, conseguindo vencer o pessoal dos filisteus. Certo. E aí Saul fala, ó, vai pelas searas aí pra ver se você encontra alguém pra substituir, pra entrar na guerra. Nesse meio tempo, Deus já tinha falado pra Samuel, ó, Samuel, tempo de Saul já foi. Já foi. Você fez uma escolha merda e vai ter que sair, então aproveita o ensejo e encontra o rei. Samuel, contra a vontade dele, muito chateado, porque ele não quer que Saul vá embora, ele vai até a casa do pai do Davi, e faz essa triagem. E quando chega lá, ele encontra o Davizinho e Deus fala pra ele vai ser o rei e ele que vai derrotar Golias. Samuel não gosta de Davi. Então Samuel fica meio tipo, porra, mas olha o tamanho Porque Davi dele. era muito hétero, né? Nossa, é exato, muito hétero. Quer dizer, nem tanto, porque tem a história de Davi com Jonatas, Ah, é verdade. né? Mas Samuel fica meio tipo, ai, sei lá. Mas aí Davi vira e fala, não, porque eu já matei uma ursa, já matei o leão com minhas próprias mãos, que tentaram atacar as minhas ovelhas. E aí Deus fala, porra. É ele, você não tá vendo? Deus tem um quê, assim, com histórias de ursas. Exato, ele gosta. E aí Deus fala, porra, pelo amor de Deus, um tempo atrás o outro mandou 2 ursas pra matar criança que amo. Adoro, é assim que tem que ser. Sangue e violência. Bora. Exato, né? E aí agora ele matou uma ursa pra salvar meia dúzia de ovelha. É sobre. E aí é o momento que Samuel leva Davi, né, lá pra frente de Saul. Saul olha pra ele meio... Dão as armaduras pra Davi. Davi veste, não cabe nelas, muito pesado. E aí Davi fala, eu vou lá sem armadura nenhuma. E eu não preciso de nenhuma espada. Eu vou só com o meu estilingue, na verdade é uma funda, e a minha pedrinha, e eu vou matar Golias. E aí o pessoal fica, tá bom, vai lá, criança. E aí ele realmente derruba Golias. E aí é o momento que o povo de Israel fica, porra! É isso! O povo de Israel fica enlouquecido. Fala, é agora, meu Deus do céu, era sobre isso que eu tava falando quando eu disse que eu queria um rei. E aí é o momento que, enfim, Saul se fode. Davi acaba sendo colocado como rei. E aí, que fim levou Saul nessa história? Ai, Saul... Nossa, Saul faz um monte de Foi- coisa. Mas não vamos falar de Saul. A história é Virou sobre Samuel. mendigo e foi pedir moeda lá embaixo da ponte. E sabe o que eu acho mais engraçado? Enquanto eu tava contando essa história, eu tava me lembrando que tem uma música do Fernandinho sobre Samuel, que ela fala, essa música do Fernandinho, ela fala isso, que é a geração de Samuel está se levantando em todo lugar, a geração que depois Saul, a geração que ungiu Davi. Só que essa música do Fernandinho, ela ignora completamente a parte em que Samuel estava fazendo isso contra a vontade dele. Porque ele não queria depor Saul. Ele achava ser o Saul fodão. A única coisa que ele estava fazendo era repassando pra Saul o que Deus estava falando pra ele. Quando Deus falava pra Saul, ó, não tô gostando dessa porra, Samuel ia lá e falava, ó, Saul, olha só, deixa eu falar com você um negocinho aqui. Deus não tá muito feliz. Então será que dá pra você dar uma consertada? Porque vai chegar uma hora que não vai dar pra eu segurar o Todo-Poderoso. Amiga, assim não tenho como te ajudar. Esse era Samuel. Samuel chegava pra Saul e falava, amiga, não tem como te defender. Não tem como, gata, eu fico triste. Era Samuelzinho. Mas assim, não dá pra você esperar muita maturidade de um homem que não recebeu uma educação, praticamente. Não, ele até recebeu, na verdade, o que faltava, acho que pra Samuel era a vivência, né? Não, Uma e- pessoa que ficou o tempo inteiro presa ao templo não teve liberdade de conhecer pessoas, interagir, descobrir soluções, entende? Tipo, é uma pessoa fechada num pequeno universo ali, na bolha, preso na bolha, né? Sim. É isso. E sabe uma coisa que eu acho muito interessante? Os crentes evangélicos, de maneira geral, eles são os primeiros a dizer que a família, ela tem que ser formada por homem e mulher, Uhum. certo?
Sim. E que para uma criança ser bem educada, ela precisa da figura feminina e da figura masculina. E aí, um dos caras que os evangélicos mais amam e mais acham incrível e mais ovacionam é um cara que não foi criado por pai e mãe e nem por homem e mulher. Ele nunca teve uma figura feminina, ele nunca teve nada. Ele viveu no meio de um monte de homens que nem necessariamente se importavam com o cuidado com ele, necessariamente. Ele tava ali. Porque, veja bem, Eli não soube cuidar nem dos próprios filhos. Como que Eli ia ser um exemplo pra poder cuidar de Samuel? Em momento nenhum na história tá escrito lá que, sei lá, e aí Eli contratou uma ama para criar Samuel. Não! Eles simplesmente ignoram. O texto não tem isso de como que Samuel cresceu, como Samuel foi educado, quem tomou conta dele. Não tem. O que tem, na verdade, depois é uma sucessão de erros que Samuel vai cometendo. Porque, enfim, existem 1 milhão de motivos, mas quem é que estava criando ele? Porque eu também acho muito paradoxal um cara que Deus estava claramente querendo tirar o poder dele porque ele estava fazendo tudo errado e porque ele não estava criando os filhos e estava sendo omisso ao que os filhos estavam fazendo, colocar uma criança de 2 anos, 3 anos para ele criar. E esperar que essa criança ela vai entregar tudo, ela vai ser uou, é agora. E o grande problema da história de Samuel é que essa história é usada para justificar a existência de mini-pastores, mini-pastoras e missionárias. Essas criancinhas que vocês veem, sei lá, tem 3, 4, 5 anos, já pregando e etc. E aí depois, quando você vê elas com 17, 18, 19 anos, no mesmo contexto, e aí é o momento que as pessoas se sentem livres pra poder criticar essas pessoas, elas não entendem que essas crianças praticamente não tiveram infância. Porque elas viveram a vida inteira fazendo isso que os pais querem. A gente tem muitos ouvintes, inclusive e eu sou uma dessas pessoas, que foi educada dessa forma. A diferença é que, no meu caso, meus pais não conseguiram me transformar nessa mini. Mas o tanto que eles me comparavam com os minis que existiam ao meu redor, tinha uma menina que eu odiava ela. Eu odiava. Por quê? Ela tinha a minha idade, tipo uns 10, 11 anos, e ela já pregava igual um adulto. Igualzinho. Ela não pregava só em culto infantil. Ela pregava em culto adulto também, em culto de domingo. Ela tava lá pregando e lendo a Bíblia. E a minha mãe virava e falava, você tinha que ser igual a ela. Porque olha só, ela não só prega como ela canta. E olha que voz linda. Olha que voz angelical que ela tem. E não sei o quê. E ficava nessa... E eu, enquanto criança, eu ficava, mano, eu não vou conseguir ser isso aí. Eu tenho, até hoje, foto minha usando o mesmo uniforme que os jovens estavam usando, porque eu estava sendo treinada pra me tornar aquilo ali. Tanto que depois, mais pra frente, eu virei o quê? Regente dos adolescentes. Porque eu tava sendo treinada, né? Tinha uma menina na igreja, na última igreja que eu pertenci, que desde os, 6 aninhos dela, ela já era botada pra estar à frente de tudo. E ela só tinha 6 aninhos. Ela tava lá, vestida de mini adulta, cantando músicas que só um adulto iria entender, mas ela tava lá cantando. Música de adulto, entendeu? E pros evangélicos isso é bacana, isso tá legal. Você expor uma criança a falar sobre fidelidade no casamento... Uma criança de 5 anos, de 6 anos, ela nem sabe o que ela tá falando. É o que eu tava falando de falta de vivência, né? A pessoa não tem sabedoria. Não é questão de não ter estudo, não tem sabedoria. A sabedoria da vida mesmo. Sim. E por que isso não é um tipo de abuso? Você pegar uma criança e expor dessa maneira. Sim. E aí os pais ficam falando assim, mas é porque ela gosta. Ela gosta mesmo? Ela gosta ou ela quer agradar? Também tem essa. Exato. E tem umas crianças que você percebe claramente que ela só quer agradar. Ela quer o amor, ela quer o carinho da família dela. E se ela percebe que é isso que vai atrair a atenção da família dela pra ela, se ela percebe que é isso que vai atrair o afeto da família dela, é óbvio que é isso que ela vai entregar. Se ela não entregar, ela vai receber rejeição, né? Geralmente Exato. É assim, porque se em algum momento, eu tenho certeza que se em algum momento a criança fala que não tá afim de fazer o negócio, eles vão vir com 5 pedras na mão de, que absurdo, você está ofendendo a nossa família, ofendendo a Deus, ofendendo o terror psicológico começa. Sim. Não só isso, mas também vão dizer que a criança tá dando lugar pro inimigo. Uma criança de 6 anos. Como que uma criança de 6 anos vai estar possuída por um demônio? Mas eles falam isso. Tinham crianças na minha época ali, na minha geração enquanto criança, que eram mais levados e tal, e não queriam fazer aquilo, e elas eram vistas como, essa criança aí é o capeta, essa criança é endemoniada. Nossa, essa criança não sei o quê. Tinha um menino na minha
no meu grupo lá, eu não vou falar o nome dele, mas o significado do nome dele era espinho. E as pessoas falavam, botar o nome certo pra ele, porque esse menino é impossível, ele é muito difícil. E o garoto, ele era um baterista incrível. Até hoje eu não conheço ninguém que seja melhor do que ele na bateria. Na verdade, em qualquer instrumento que você colocasse na mão dele, ele tocava. A diferença é que ele não queria tocar pra Deus, ele queria só tocar. Só que aí o que acontece? Os evangélicos foram lá, pegaram essa habilidade dele e sugaram de uma maneira pra ir pra igreja. É tipo, por exemplo, que eu já nasci sabendo cantar. Pegam essa habilidade, porque pra mim isso é uma habilidade. Existem pessoas que aprendem a cantar e existem pessoas que já nascem meio que com a corda vocal ali meio que adequada pra aquilo, né? E pega aquilo e transforma aquilo numa coisa sobrenatural que faz com que você sinta um peso que não precisava estar sentindo. Sim. Você podia estar só cantando que nem um rouxinol, sendo feliz. Nossa amiga Carol, por exemplo. Ela podia estar só sendo feliz cantando que nem um rouxinol. Mas não, de repente cantar virou pra ela motivo de ansiedade, motivo de pânico. E quando você para pra pensar, é por quê? Porque a sua família colocou em cima de você todos os pesos em cima. É muito engraçado que por trás de uma criança que canta bem, tem um pai desafinado. Um pai frustrado e desafinado. Extremamente desafinado, ou um pai que não conseguiu ir muito longe. Ou às vezes o pai não é desafinado, mas ele não consegue entender, ele não tem uma musicalidade, então ele não consegue entender o tempo da música. Eu, por exemplo, quando cantava no Ministério de Louvor, eu achava insuportável quando meu pai resolvia cantar, porque ele errava todos os tempos. Eu tava lá no compasso, não sei o quê, ele ia lá e errava, ele atropelava, ele entrava depois, não sei o quê. E chegava em casa, eu brigava com ele. E virava uma discussão incrível entre a gente por causa disso. Mas aí ele falava, não, mas você que tem que me guiar, porque afinal de contas, você, não sei o quê. E botava em cima de mim todo aquele peso de, se eu não consigo, você tem que conseguir, porque afinal de contas, você é a minha continuidade. É por isso, inclusive, que muitas mulheres enxergam os seus filhos como a extensão delas e gostam de ter filhos homens e preferem os filhos homens, porque esses filhos homens são o quê? O pênis que elas nunca tiveram. Esses filhos homens, eles são a extensão que eles nunca tiveram. Por isso que a gente tem Sara, que ficou tão feliz quando teve Isaac. Enquanto ela não pariu Isaac, não tava bom. Ela tinha que parir ele. A gente não tem na Bíblia nenhuma história de mulher feliz porque teve uma mulher. Todas elas estão felizes porque tiveram um homem. Sim. E esse homem, ele teve que cumprir uma função. A diferença é que hoje em dia, é isso que eu acho interessante. Na Bíblia, a gente tem mini homens de Deus. E hoje em dia, a gente tem mais mini mulheres de Deus. Mas por quê? Por que você acha que é assim, Dani? Porque eu acho que a cobrança em cima das mulheres é maior, não é? Elas terem uma função, não é? É mais porque é mais fácil você domar uma menina. Não. É mais fácil, é mais fácil. O menino, pelo menos nas igrejas evangélicas que eu passei, o menino era sempre mais difícil. Era sempre difícil. E o menino que era fácil era gay. Eu tinha, inclusive, um aluninho que ele era maravilhoso. Ele era muito inteligente. Ele era muito talentoso. Ele era sensacional. Sigo ele até hoje, a gente se segue. Beijo. Você sabe quem você é. E ele era gay. Mas eu acho também que, enfim, faz sentido, mas é aquela busca por aprovação também, né? Uhum. O menino, ele já nasce sendo desejado e querido dentro do meio evangélico. A menina não, é isso, a Bíblia ensinou a ser assim, que o menino sempre é muito mais importante no meio religioso do que a menina, então é normal as meninas se sentirem mais, precisarem ter essa pressão maior pelo lance da aprovação, né, de se sentir amada, mesmo pegada, se sentir amada, se sentir querida, se sentir útil, e eu acho que os meninos que são gays, né, dentro da igreja também, acho que tem esse mesmo tipo de problema, de você querer se sentir amado, querido, e essa é a única forma, porque você já se sente um estranho no ninho, né? Provavelmente não se sente parte daquela comunidade. E quer ser aprovado. Quer essa aprovação o tempo todo. Caraca, Dani, você é muito inteligente. Meu Deus do céu. Aí começou de novo. Caraca! Mas você percebe exatamente isso. Mas até porque, na maioria das vezes, você vê essas crianças imitando o jeito que um adulto fala. Né? Se você perceber, crente fala tudo igual. E por que crente fala tudo igual? Porque eles imitam um ao outro. Se você for ver, por exemplo, a Igreja Universal, todos eles falam igual. Mas aí quando você assiste o Bispo Macedo, você entende por que eles falam igual. Porque eles estão imitando o Bispo Macedo, né? O Silas Malafaia, ele tem o filho dele, que o Silas Malafaia é Júnior, alguma coisa assim. Uhum. Ele fala igual, é do mesmo jeito. E tem uma história meio sombria aí sobre ele, mas eu não vou entrar nessa seara. Vamos manter...
Sem advogados, por enquanto. Sem. E ele fala igual. E se você for... Eu já fui pra uma espécie de filial da Igreja Vitória em Cristo, que é a igreja do Silas Malafaia, e o pastor de lá, ele falava igualzinho, do mesmo jeito, né? E essas crianças são assim. Aquela menina que foi muito sacaneada, a Vitória de Deus, que teve lá as fadas sensatas, todo vídeo que você vê essa menina, você vê o pai dela. O jeito que o pai dela fala é muito jeito típico de pentecostal. Aham. E você vê ela o tempo inteiro olhando pro pai dela pra saber se o que ela tá falando é pra falar aquilo ali mesmo, se é pra ser daquele jeito mesmo. Até que ela abraça o personagem, né? E aí ela passa a ser aquilo que a gente vê quem ela é, né? E ela é isso que ela quer. É isso que você falou. Ela quer a aprovação do pai dela. Sim. Ela quer o carinho do pai dela. Porque eu também me lembro que eu, enquanto criança, o momento em que eu comecei a sentir raiva da igreja, eu era uma criancinha muito pequenininha, que foi quando o meu pai, ele deixou de ser só um membro e ele se tornou um presbítero dirigente de igreja Assembleia de Deus. Uhum. E aí, o meu pai, que antes sentava do meu lado no culto, passou a sentar lá no púlpito. Eu enxergava aquilo como a igreja está roubando meu pai de mim. Então, tudo que eu participava na igreja era porque assim, pelo menos, eu ia ter a atenção dele. Era esse desespero de querer a atenção do meu pai. E o fato da minha mãe ficar me comparando com outras crianças também me fazia meio muito a contragosto, porque eu não queria fazer nada daquilo, mas eu fazia, porque assim eu ia ver um sorriso na minha mãe e eu ia ver um sorriso no meu pai. E eu ia ver eles dizendo: nossa, que orgulho, que filha boa que você é, e tal. E isso é cruel, porque em momento nenhum me era perguntado se eu queria fazer aquilo. Uhum. E eu tenho certeza que os nossos ouvintes, em momento nenhum, vocês foram perguntados sobre o que vocês queriam fazer na igreja. Vocês só eram colocados ali. E aí a gente tem essa mesma igreja que fala sobre doutrinação de crianças, que fala sobre escola doutrinando crianças. Essa mesma igreja que quer proibir casamento homossexual e que quer proibir adoção entre casais homoafetivos, dizendo que nós queremos proteger as crianças, porque coitadinha das crianças. Esses casais pervertidos estão criando essas crianças. Gente, mas e o jeito que vocês estão criando os seus filhos? A quantidade de grana que nós, ex-crentes, precisamos gastar fazendo terapia, fazendo tratamento medicamentoso, por causa de o tanto de trauma que a gente carrega por estar desesperadamente querendo agradar os nossos pais o tempo inteiro. E eles contam pra gente a historinha de Samuel, que Deus foi lá, chamou ele 3 vezes e ele pacientemente se levantou e foi lá se apresentar, até que enfim se apresentou a Deus e fez tudo que Deus mandou durante toda a trajetória dele. E olha que juiz incrível que ele se tornou, olha que sacerdote incrível que ele se tornou. E aí quando a gente vai mergulhar a fundo na história, não era bem isso que o livro queria dizer. Não era bem por aí, entendeu? Então, assim, eu não consigo rir desses vídeos, dessas mini crianças. Eu sei que muita gente acha engraçado, independente de qual seja o seu background. Não é que tá errado você rir, mas é que eu, por já ter sido criada pra ser aquilo ali, eu não consigo achar aquilo engraçado porque eu sei o que aquela criança teve que passar. Eu sei pelo que aquela criança está passando. E é muito isso também que a Dani falou. Essas crianças, elas não têm um background, elas não têm um parâmetro, porque elas não conheceram o mundo exterior. A sabedoria da vida aí. Elas não têm, elas só conheceram aquele mundinho ali, aquela bolha, não conheceu nada além. E quando a gente decide, a gente olha pra aquilo tudo e fala, ok, isso não tá legal, eu quero sair daqui. Que é a decisão que nós tivemos de se afastar da igreja e tal, a gente tem esse choque. E eu tive esse choque. De tipo, é assim que é o mundo real? Tipo, eu era extremamente homofóbica, mesmo eu sendo bissexual naquela época. E quando eu vi que gays são pessoas, eu fiquei chocada. Eu fiquei tipo, ué, vocês não fazem orgia 24/7? Quando eu conheci um casal que tinha filho, e eu vi que eles estavam criando aquele filho, eu fiquei, ué, mas é assim? Mas e a orgia? Tinha me prometido orgias. Eu te prometeram orgias, cadê? Por que essa criança não tá fazendo uma orgia? Entendeu? Eu fiquei muito chocada. E quando eu conheci até pessoas normais mesmo. Quer dizer, enfim, pessoas... Sabe, assim, gente hétero, na vida hétero deles, fazendo coisas hétero, só que eles não são evangélicos. Eles são ali, eles estão fazendo as coisas. Eu fiquei muito chocada quando eu descobri que essas pessoas são pessoas normais, fazendo coisas normais. Tipo, no domingo, vocês não estão fazendo, sei lá, uma oferenda ao demônio? Ou vocês não estão, tipo, vivendo uma vida de tristeza e de derrota e de destruição? Não, vocês estão vivendo. Foi um choque assustador, assim, pra mim. Mas aí depois eu fiquei...
essa vida que eu quero pra mim. É isso que eu quero ser normal desse jeito, eu quero ser esse normal que eu quero, entendeu? Então, uma dica aqui pra você que tá aí nesse processo ainda de desconversão e tá meio assustado. Vai chegar a hora que você vai entender tudo isso como normal. E aí você vai olhar pra esses crentes falando, meu Deus do céu, que mundo é esse que vocês vivem? Sabia que eles estão criando novas histórias agora de teoria da conspiração? Ah, lá vem. A gente tem que fazer um especial só de teoria da conspiração. A gente já fez, é o parte 2 no canal. É isso, é a parte 2, né? Teoria de conspiração de fim do mundo. Das novas teorias das conspiração. Que eles já estão agora, com vários... Os sinais estão aí. Tá vindo o apocalipse, pessoas. Tá vindo fim o apocalipse. Tá vindo. Você tá pronto? Fim tá próximo, tá sentindo? Bota um vídeo aí dos crentes. Algunos teólogos y científicos modernos Moderno. han tratado de despojar a Dios de su calor, de su afecto personal por la humanidad y su simpatía por sus criaturas, especialmente desde el hombre, que es la perfecta creación de Dios, Também que tá falando. engañando y diciendo que Dios no existe. Dicen que somos de la evolución, dicen que somos parientes del mono, dicen que somos de la nada. Bueno, pues lo dicen porque unos cuantos hombrecitos mentirosos, sabenlo todo, inventores de falacias. Olha como que o cara tá maravilhado. Pode Eu parar. acho também que a igreja gosta desse tipo de criança fazendo essas coisas, porque as pessoas prestam atenção, né? Já reparou, né? Porque a gente já viu várias coisas de adulto, né? Fazendo coisa e a galera tudo dormindo durante o culto. Aí bota uma criança ali e fica todo mundo, ai, é uma criança. Não, mas eu acho muito emblemático o cara que tava assistindo. Ele tava lá rindo, achando incrível, com uma criancinha no colo. Sim. Eu tenho certeza que ele tava no ouvidinho dessa criancinha falando, ah lá, ó, era assim que você devia ser. Será que você vai conseguir fazer isso? Será que você vai conseguir ser assim? Desse Porque jeito. esse que é o problema também dessas crianças. Essas crianças, elas viram um modelo dos pais para os filhos. Dos pais falando, ó, é assim que você tem que ser. E o que acontece? Os filhos ficam frustradíssimos porque não vão conseguir ser desse jeito, né? Ou porque não querem ser desse jeito. Ficam frustrados, ficam ansiosos e ficam, principalmente, com raiva desse tipo de criança. Porque falar a existência dessa criança me obriga a ser algo que eu não quero ser. Que eu não quero ser. Entendeu? Ou me obriga a ser algo que eu sou obrigada a ser. Eu, sinceramente, não conheço nenhuma criança que não tenha passado por isso. Nenhuma. Em algum momento, o pai evangélico foi lá, ou a mãe evangélica foi lá e comparou essa criança com essa pessoa. Essa Vitória Souza, essa daí é aquela que todo mundo ficou rindo dela, quando ela fez lá aquelas comparação bizonha sobre a janela, fecha a janela pra ninguém entrar, e do iPhone, que o cara fala um 11. Isso é meio engraçado, o cara falando um 11, é engraçado. Essa é a Vitória Souza. Quando você assiste ela com 18 anos, que ela tá agora com 18, 17, 18 anos, é muito engraçado o que ela tá falando, mas todo mundo que tem um background sabe que aquilo ali não veio dela, que ela necessariamente não acredita naquilo, que ela não tem maturidade pra estar falando com tanta autoridade sobre aquilo, mas aí agora a gente vai ver como que ela começou. Pode dar play, Dani. Agora, se essa igreja é uma igreja cheia de profeta, dá glória a Deus aí, bem gostoso. Olha ela ali. Glória a Deus, louvado seja Ela tá em cima de um banco. Estenda sua mão. Diga assim, Deus. Tiveram que pegar um banco pra botar ela em cima. Olha ela orando, fingindo ali que tá orandinho. Nós clamamos. Aí ela não aguenta muito tempo de olho fechado, ela abre o olho, ó, e fica olhando em volta. Ela tá ansiosíssima, né? Ela tá balançando. Ela tá extremamente ansiosa porque, né? Mas a mãe veste ela igual um bolo. Toda menininha, toda novinha, toda criancinha. Pra poder transmitir essa inocência. E só tem adulto. Aí tem uma criança ali, ó, de olho aberto. Olhando, tipo, nossa, o que vai acontecendo Mastigando aqui? um chiclete, acho. Mastigando um chiclete, não pode. Mas ela tá ali mastigando chiclete. Essa oração é insuportável. Pula um pouquinho. Ó, outra criança aqui, ó.
Ah, tem outra criança ali. Nossas crianças estão nem aí, né? Não, Quero cumprimentar os irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Aleluia! Como meu pai disse, eu tô só Deus na causa. Eu tô virose desde ontem. Peraí, esse cara aqui é pai dela? eu não sei onde é que tá o pai dela, não. Quer falar como meu pai disse, não sei o que, não sei o que. Eu não sei se vocês repararam, essa parte do como meu pai diz, eu tô só Deus, porque aí a gente já sabe quem foi que treinou essa menina, né? Uhum. E é uma coisa interessante que ela fala, que é eu tô só Deus porque eu peguei uma virose. E eu não estou me sentindo muito bem. O que você deve fazer com uma criança quando ela pega uma virose e ela está se recuperando dessa virose? Você bota ela pra descansar. Uhum. E ela vai descansar o tempo que for necessário. Eu peguei uma virose no mês passado e eu fiquei destruída. Eu precisei de muito tempo pra poder me recuperar. Se alguém me mandasse subir num púlpito ou fazer qualquer coisa que me causasse ansiedade, não ia dar certo. Porque eu ia estar em desespero. Mas eles pegaram essa criança que esteve doente e colocaram ela em cima de um púlpito. E o mais interessante, eu acho emblemático, ela não tem altura pra estar ali. Ela teve que subir num banquinho. Enquanto os evangélicos acham isso lindo, olha só que bonito, a ânsia que ela tem de pregar para o Senhor, eu acho Não isso é doentio. Não é ela que tem essa ânsia. Não é. É o pai dela. Provavelmente a mãe também, que tem essa ânsia toda. Porque, de novo, se os evangélicos se preocupassem tanto com a infância e com proteger as nossas criancinhas, essa criança estaria em casa se recuperando da doença dela. Ela não estaria aí pregando. Pode dar play. Injeção, 2 injeções e só Deus na minha vida mesmo. Irmãos, ora pela minha vida. Amém, O inimigo tem se levantado muito, mas quando o inimigo se levanta, ele sabe que se ele se levanta pra cair. Ele já caiu. Em nome de Jesus. Pode pausar. Se levanta a mão pra nós. É isso. A criança usa essa história, ela teve que tomar injeção de 2. tão severa que foi a virose dela. Ela usa isso pra poder dizer, olha, o inimigo se levantou contra mim, mas aqui estou eu. Aí corta pra um vídeo de um tempo atrás que o Thiago Santinelli publicou no canal dele, de crente passando vergonha, e é o cara com uma cobra na mão. E o cara tá lá com a cobra, sacudindo a cobra de um lado pro outro, sacode a cobra, e tem uma hora que a cobra, né, o que ela faz? Pica ele. No pescoço. Foi no pescoço ou na cabeça? Acho que foi no pescoço que ele picou ali pertinho da jugular. E o cara, óbvio que ele pegou uma cobra que era peçonhenta, porque, né, a burrice, ela não tem limites, né? E ele continua pregando, dizendo assim, não, mas não vai acontecer nada, tá tudo bem, porque afinal de contas, na Bíblia tá escrito que pegarás em serpentes e elas não te machucarão. E ela ficou lá. O que acontece? O cara cai duro no chão em algum momento. Óbvio, porque o cara começa a passar mal, e ele passa mal enquanto ele tá pregando. E o sangue jorrando. E ele tá lá pregando, achando que tá tudo bem. Só que é um homem adulto. Você quer fazer bosta? Você faça bosta sozinho, entendeu? É um homem adulto com um monte de homem adulto em volta. No final, ele é levado pro hospital, ele sobrevive. E a cobra que se fode, porque é sempre assim, né? É sempre assim, né? Sacrificam a cobra. Mas me dá um motivo pra essa criança estar em cima de um banquinho, no púlpito de uma igreja micro, ao tamanico dessa igreja, que fica numa loja. Essa criança gente estar aí pregando. saindo, entrando, tipo, parado na porta, do lado de fora ali, olhando. E ela tem que estar aí porque, nossa, a palavra do Senhor não pode parar. Essa criança que pegou uma virose, nível, tive que ir para o hospital. E esses são os mesmos crentes que dizem, vamos preservar as nossas crianças. Parem de doutrinar as nossas crianças, porque a escola está doutrinando as nossas crianças. Porque a escola não está respeitando a inocência das nossas crianças. Que inocência é essa? Que inocência é essa? Enfim, gente, revoltante. O que você acha, Dani? Acho que você pesou muito o clima. Pesei o clima? Pesou muito o clima. Você quer assistir a peça de teatro sobre gênero? Pra dar uma... né? Uma desanuviada no ar. Eu resolvi trazer aqui um vídeo sobre infância e sobre o quão importante é para os crentes preservar a infância e não falar sobre gênero. As igrejas não têm que falar sobre gênero. As igrejas não, as escolas não têm que falar sobre gênero. Os pastores não têm que falar sobre gênero, porque a infância das crianças tem que ser preservada. Se você está assistindo a gente no YouTube, boa sorte. Lá vamos nós assistir uma peça incrível que talvez vai te causar alguns gatilhos de vergonha alheia. E se você está ouvindo pelo Spotify, esteja preparado para sentir vergonha alheia
só ouvindo, que vai ser ótimo. Pode dar play, Dani. Ela veio de Paris pra mim. Ela tem um lindo chão. A sua cara tá ótima. As criancinhas Ai, assistindo. a bonequinha é tão linda. Ai, eu tenho que cuidar muito bem dela, porque ela foi muito cara. Minha mãe que me deu. Se ela quebrar, minha mãe vai ficar muito brava. Olha, toda linda, que massinha. Olha, que linda. Cara da criança com vergonha já. A menininha ali na pontinha aqui. Tem uma já com criança cara- ali de lacinho... De lacinho vermelho que tá assim, apenas não reage. A Nossa cara Senhora. dela. Tá acontecendo. Vocês estão achando, gente que tá ouvindo, vocês estão achando que é a Pantera Cor-de-Rosas? Não é não, tá? Oi? É o O cara demônio que tá vestido vindo. com a máscara do pânico, sei lá. Você tá brincando? É, porque é de menina. Ah, é? É. Só que eu vim falar uma coisa pra você hoje. Pode falar. Você pode ser menino. Menino? Menino? É. Sabe o que você pode ser? Ah, Você pode ser uma árvore. uma árvore. Uma árvore. O que tá acontecendo? É doido. Árvore? Você pode ser um cavalo. Cavalo? Pode ser. Nossa, tio, você é doidão mesmo, viu? Você pode ser o que você quiser. O que eu quiser? O que você quiser. Gente, alguém tem que ensinar essas crianças a não falar com estranhos. Principalmente estranhos vestidos com a máscara do pânico. Aliás, uma máscara do pânico da 25 de março. Ali, ó, porque eles roubam o seu bonequinha. É, roubou sua boneca. Aí ela tá ali, ó, chateada. Ela tá ali, ó, chorandinho. Porque roubou a boneca dela, é a única boneca que ela tem. Nossa Senhora. Sonoplastia de milhões, né? De milhões. A sonoplastia é sempre ótima. O câmera, então, tá de parabéns também. Olha só, a qualidade de coisas crentes é sempre 10 de 10. Eu vi, ela é muito bonita. Aí chegou o menino de barba, Isso. de costas pra plateia. Tudo sujo. Levou meu bonequinho embora. Não, tá tampando a menina. Tudo Sim. feio, estranho. Sambando, né? Tem Sambando, isso não também, consegue né? ficar... Que faz teatro que fica sambando enquanto fala o texto. Exato. Não tem a menor noção de marcação. Ou a pessoa não decorou o texto, tem que repetir 1000 vezes o texto até conseguir lembrar o que mais que tinha que falar. Porque o lugar já tem a sonoplastia péssima, né? Porque Sim. quando é ar livre, sempre o som não espalha direito. E esse cenário de menina, de milhões? Ah, de milhões. Nosso Parece um gênero buffet. vem de Deus. Aí parece buffet, né? Faltou a mesa e o bolo pra cantar parabéns. Sim, porque tem as bolinhas em volta. Parece também, sabe o quê? Chá de revelação. Chá revelação, pode crer também. Parece total chá de revelação. E o que eu acho mais engraçado é Aí que eles colocou... vão fazer... É que escreveu ali, nosso gênero vem de Deus. Só que o D é rosa e tá dentro do rosa. Então não dá pra ver nada. Então parece nosso é gênero... verdade, tá errado. É, parece nosso gênero vem e Deus. E Deus. Aí nesse chá, só que nesse chá revelação aí, eles vão fazer a revelação e vão descobrir que não é menina nem menina, é um cavalo ou uma árvore. Exato, porque você pode perceber. ser. Porque a ideologia É. de gênero, ela diz isso. Que você pode Isso, ser que uma você cavalo. pode ser uma cavalo, você pode uma ser árvore. uma árvore. Você Pode ser o que você quiser. o que você quiser. Porque essa é a ideologia de gênero. Que Enfim, gênero- aí chega esse cara Vamos lá. aí, de boné pra trás E barba. e barba. E ele é um menino. Não menino. O Chaves andou para que essa peça pudesse correr. É, nem o Chaves fez isso. O pessoal que fazia as crianças não tinham barba. Pelo menos elas faziam a barba, né? Aí tá lá, o bonezinho pra trás, porque isso mostra o quanto ele é criança. O quanto ele é levado. Exato, o menininho levado. A moça também, eu não sei se você reparou, Dani, mas a moça, ela tá falando igual uma pessoa prejudicadinha, né? Tá Idiota. Exato, ela tá tentando imitar uma criança, mas parece uma idiota. Mas e se eu te disser... e se eu te disser que nos cultos do departamento infantil são assim que as tias se vestem? Se vestem assim? Se Com vestem um assim. vestido por cima da roupa? Aham. E olha que ali, ó, a meia calça que ela tá usando é preta. Normalmente, a meia calça é toda colorida. O sapato também
todo colorido. E na cabeça, minha querida, na cabeça, o céu é o limite. Vai ter laço, vai ter aplique, vai ter tererê, vai ter tudo bem colorido, bem chamativo. Eu já vi uma vez que ela botou uma saia de balões. Ela montou uma saia e aí tinham balões e tinham aquelas bexigas mais compridas. Assim, era toda a saia dela, assim, essa coisa bem louca e toda colorida e tal. É quase que um momento drag pra essas mulheres, é quase isso. E aí aparece aí Aparece mais adultos fazendo papel de criança. papel de criança, sim. Com o cara da 25 de março. Exato, porque ele vai roubando todos os brinquedos, porque ele quer transformar todo mundo, quer trocar os gêneros ou trocar as raças, transformar em cavalo, em árvore, em cachorro. Não, porque gênero também é cavalo e árvore, não sei o que você tá falando. É verdade, não é raça, então é mudar só gênero, Tudo cavalo e árvore muda também é gênero. Gênero é cavalo, é árvore, é cachorro, gato. Ali, uma menina com um vestidinho, parece a Paty. Olha lá, parece a Paty. Então, eu fico chocada que o vestido tá por cima da roupa. Por cima da roupa, porque é assim que Não é criança se roupa. veste. Mas, caramba, outro com boné de lado, pra mostrar que ele é levadinho também. Exato, pra mostrar que ele é levadinho, é o bonezinho de lado, Nossa, só melhor, hein? entendeu? Ó, Olha lá, outra aqui com vestido em cima da roupa. Usando um óculos bizarro, roupinha da Shein. Essas entendeu? são as super-heroínas, né? Os super-heróis vestem cueca em cima da roupa, os meninos vestem vestidos em cima da roupa. Exatamente, essa daí é a Liga da Justiça crente. Porra, não chamaram uma criança pra participar da peça, mano. Exato, é o Avengers crente que tá aí reunido. Aí ali você tem, ó, os Feiticeiros Escarlate. Aí sentado ali mais adiante você tem a Viúva Negra, quando ela era ruiva. Sim. Entendeu? Você tem... Só tá faltando a galera de Wakanda aí. Não tem. Não tem, por isso Não que eu tem, acho né? que é mais a Liga da Justiça do que os Avengers. Dos Avengers, né? Né? Tem Mas na mais Liga da Justiça também tem o negro, que é o Mas é o um Cyborg. só. Um só. Os Avengers tem a Wakanda inteira. Mas eles tiveram que inventar um reino pra justificar a branquitude deles. Inventaram nada porque já existia o Wakanda. Vamos parar de discutir sobre Marvel? Só porque a gente falou sobre criança, aí agora a gente vai falar. Inclusive, criança não pode gostar disso, tá? Que é do demônio. É do demônio. É verdade. tudo do demônio. Imagina a criança gostando do Demolidor, que se veste como um demônio. Não. Porra, gostando do Homem de Ferro, que é vermelho? Mas vermelho é menos pior do que Demolidor, que se veste de demônio, pô. Tem até o verdade. chifrinho de demônio. Tem. Pô. Mas a gente vai levar as crianças no cinema pra poder ver o filme, por exemplo, do Deadpool. Levaram um monte de criança pra poder ver o filme do Deadpool. Mas aí... Não consegue ver a classificação indicativa, é foda, né? Mas bem que eu queria ver a cara da galera. Assistindo. Mas teve muita gente que foi assistir. Mas enfim. Para finalizar, eu gostaria de dizer apenas algumas palavras aqui. Se os crentes, eles querem tanto preservar a infância das crianças, eles querem acabar com o casamento homossexual, porque eles precisam preservar as nossas crianças. Eles querem acabar com a educação sexual nas escolas, porque eles querem preservar a infância das nossas crianças. Eles teriam que começar preservando a infância dos filhos deles. É isso. Militou ela. Militei! Milituda! É isso, gente. É isso aí. A Sarah tá certa. Tem que preservar as crianças, na verdade. De tudo. A louca, né? Tipo, bota elas dentro de uma caixa de sapato. A partir de agora, a criança não pode ser evangélica. Tá Eu proibido. acho que fica difícil aí a gente exigir isso, sabe? Não, a criança só pode ser evangélica depois que ela tá mais velha e aí ela escolhe ser evangélica. Aí foi a escolha dela, tá tudo certo. Bom, isso eu concordo. Eu acho que a religião na vida das pessoas tinha que começar depois de adulto. A Eu pessoa também acho. escolher. A partir dos 25 anos. Independente da religião, seja católica, espírita, umbandista, tudo. Até porque tem um problema também nessa cultura religiosa, que também tem esse negócio de não falar sobre sexo e etc. E às vezes a criança ela é criada por uma pessoa que nem trabalhou direito a sexualidade dela. E hoje em dia, como tudo tá virando igreja, qualquer coisa pode ser igreja, né? A gente tem alguns exemplos aí de pessoas que entram pra igreja evangélica, não tiveram a sua sexualidade bem trabalhada, porque não pode, né? É um tabu. E aí, quando elas veem uma criança, crianças essas que ficam
24/7 dentro da igreja, porque ela tem que se santificar, ela tem que ser santa e etc., essas crianças viram objeto de desejo para esse tipo de pessoas. Né? A gente tem o caso do Lucas Terra, a gente tem o caso de Linhares, né? De crianças que foram abusadas severamente por homens, né? Que segundo eles, eu fui abusado quando eu era criança, eu era gay, é por isso que eu fiz isso, blá, 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 que é um absurdo, né? Mas não tinha nenhuma proteção para essas crianças. O fato de ser tabu dentro da igreja fica mais difícil ainda pra criança sair desse ciclo, né? Exatamente. E de então, novo assim, a gente pesou o clima, sabe? Não dá. Assim, não é dá. por isso que... Mas não tem como. Tema criança não tem como o clima não pesar. Assim não dá, sabe? É difícil não pesar. É difícil encontrar um exemplo de criança que viveu aquilo ali felizona, gostou, amou e tá nisso até hoje, entendeu? Quer dizer, a gente tem algumas crianças que estão nisso até hoje, mas a gente não sabe se essas crianças viram outra coisa além disso. Se elas viveram enfurnadas ali, sabe? E a gente também tem, ao mesmo tempo que a gente tem essas histórias horríveis sobre evangélicos, a gente tem os evangélicos se metendo em outras religiões, por exemplo, achando um absurdo o batismo que acontece em igrejas católicas, porque diz que criança é pura, então ela não precisa ser batizada. Eu, por exemplo, quase fui batizada, porque a igreja presbiteriana batiza, e os meus pais saíram da igreja presbiteriana para que eu não fosse batizada, porque eu era só uma criança e criança não é batizada, tá errado. Eles já tinham essa mentalidade, né? E a gente tem também um exemplo muito icônico, que eu acho que foi no Rio de Janeiro que aconteceu, de uma menina que ela foi participar dos rituais lá do candomblé, e a avó dela, que era evangélica, pegou essa criança, foi até o conselho tutelar, disse que essa criança estava sendo vítima de abuso, apesar de essa criança ter consentido, ela tinha 13 anos, então ela consentiu com todo o ritual que ela ia passar, mas a avó pegou essa criança e começou a levar essa criança pra igreja evangélica, pra salvar a alma dessa menina, apesar da menina ter escolhido fazer aquilo ali. E segundo ela, porque é uma violência, o que o candomblé faz, nossa, que coisa errada. E o maior problema foi que o conselho tutelar concedeu pra essa avó. Durante um tempo, concedeu pra essa avó a guarda, porque o conselho tutelar estava enfurnado por evangélicos. E os evangélicos falaram, não, realmente, é uma violência. Colocaram uma criança no candomblé. A mãe teve que procurar várias coisas lá pra poder conseguiu realmente recuperar a criança voltou pro candomblé, que era o que ela queria, desde o início, né? E a avó, enfim, deve estar fazendo círculo de oração e corrente de oração até hoje pra criança voltar pro lugar que realmente acolhe e protege as crianças, que é a igreja evangélica. Aliás, é importante falar disso que você falou, que teve acho que a votação pro conselho tutelar aí no último domingo, né? Não no anterior. E espero que as pessoas tenham ido votar, porque a gente tá precisando colocar pessoas boas dentro do conselho tutelar, gente. Consciência social é importante. Porque, assim, a campanha que nós não estamos fazendo, os crentes estão fazendo. Isso é uma coisa que a gente tem que começar a ter o hábito, sabe? De fazer essas campanhas. E eles estão fazendo com força. Com muita força eles estão fazendo essa campanha. Eles já estão há muitos anos na frente. Muitos. Eu ainda era crente quando eles faziam campanha e transformava a igreja realmente em palanque político para colocar mais evangélicos dentro do conselho tutelar. Evangélicos esses que não têm treinamento nenhum para lidar com esse tipo de situação. Como se já não bastasse constelação familiar para poder resolver casos de divórcio, né? A gente tem agora esse caso também de evangélico dentro do conselho tutelar, colocando a religião deles na frente de tudo, sendo que nem eles sabem resolver os problemas deles. Exatamente. Então é isso. A votação já passou, infelizmente, mas logo vai ter outra. Então, por favor, foca na votação. Vamos salvar a vida das nossas crianças.